pessoal, tudo bem? Hoje resolvi gravar esse vídeo por algumas observações que eu fiz dos candidatos que nós temos aí a presidente da República e diversos outros setores aí que administrativo da vida pública, né? Entendeu? Do setor político da vida pública, melhor dizendo, né? O impressionante de tudo que eu observei é o discurso deles sobre a violência, sobre a marginalidade, esse tipo de coisa. Todos eles pregam praticamente a mesma coisa, né? A proposta política deles, nesse sentido, é quase sempre a mesma coisa. É incrível como parece que faltam ideias para eles nesse sentido, né? Ah, não, as propostas mais que você vê, não, nós vamos combater a violência, nós vamos prender, nós vamos jogar pesado com os bandidos, como se isso fosse alguma novidade. Que novidade tem nisso aí? Né? É lógico que tem que combater a bandidagem, a violência, jogar pesado contra essas coisas que é nocivo à sociedade. Isso tá mais do que evidente, isso eu nem considero proposta, né? Só que, a meu ver, quando o candidato fala um troço desse, uma proposta dessa, é porque, na realidade, ele não tem outra coisa para falar, porque isso é evidente, né? Agora, se você for analisar com tudo esse tipo de situação, você vê que eles vão propor o quê? Vão propor a enxugar gelo. Por que eu digo enxugar gelo? Porque, na realidade, eles vão atacar o efeito e nunca a causa. A causa da violência, elas são inúmeras, na verdade. Mas um dos fatores que eu acredito que tem muita influência nisso é o fator familiar, a base familiar. Porque se é uma base familiar, ela não for sólida, entendeu? A criança não tiver os devidos cuidados, ela fica sujeita a todas as ações de fora que vêm para ela. A criança aprende coisas. Ninguém nasce aprendendo, e ninguém nasce mal, e ninguém nasce bom. Uma criança, ela só aprende a falar porque os pais falam com ela. Se você quiser levar para um outro lado esse tipo de conversa que eu estou falando, então você imagina, faça a seguinte analogia comigo, né? Uma criança, na verdade, você pode considerar a mente dela como se fosse uma memória que ainda não foi gravada, como se estivesse em branco. Assim é a vida do ser humano, querendo ou não. É dessa forma. Então, vai ser gravado na mente dela tudo aquilo que ela vê e que ela ouve. E é por isso que ela aprende a falar. Porque os pais vão falando com ela e aquilo vai gravar, né? Se no decorrer da sua vida ela aprendeu coisas boas, é o que vai ter dentro dela. Entendeu? Então, se os políticos querem diminuir a violência, se a sociedade quer ter menor violência, menos banditismo, preste atenção como estão sendo feitas as sociedades, como as famílias na sociedade estão sendo formadas. Entendeu? O que ocorre? Para você entender perfeito. Você pega uma pessoa que ele seja um muçulmano. A origem dele seja muçulmano. Não que eu esteja levando pelo lado religioso, mas é para você entender a importância da mente. Como que isso grava na mente da pessoa. Tá? Ele aprendeu na cultura dele e com as famílias dele que aquela religião que ele segue é a melhor. Então ele é muçulmano. Ele aprendeu daquela forma. Tenta explicar para ele sobre o cristianismo para ver se você consegue convencer ele sobre o cristianismo. Não vai, porque aquilo que ele aprendeu está gravado dentro da memória dele. Ainda que ele venha se desviar de alguns fatores da religião dele, mas aquilo está gravado como certeza dentro dele. A mesma coisa é o cristianismo. Pega uma pessoa que é muçulmana, vamos supor, não pega uma pessoa que é muçulmana, uma pessoa que é muçulmana vem falar para nós que somos cristãos que aquilo está correto, nós não vamos aceitar de maneira nenhuma, porque a nossa mente já gravou que isto é o correto para nós. Então, na nossa concepção é isso. Isso acontece
nas crianças quando ela é pequena, porque a criança ela vai receber dos seus pais a condição genética, mas a formação de caráter dela depende tanto da família quanto da sociedade em qual ela vive. E é isso que muitas vezes vai definir o futuro dessa pessoa, como cidadão de bem ou não. Se os pais ensinaram coisas boas para ela, isso ajuda e ajuda muito. Por quê? Ele ensinou para ela, não roubarás. Ainda que no futuro ele venha cometer um delito, mas isso está gravado dentro dele. Existe uma chance dele se recuperar depois. Então, aquela formação familiar que a pessoa tem, entendeu? Ela vai se contrapor às coisas que estão lá fora. E se o governo tivesse programa que essas coisas que estão lá fora do sistema pudessem ser utilizadas para educar a pessoa no sentido do bem e do mal, alguns vão falar, não, mas isso é uma doutrinação. Não, é uma doutrinação que eu considero benéfica, como não roubarás, não matarás, não dirá falso testemunho. Entendeu? Porque isto faz bem para a sociedade. Então a criança ela teria que crescer aprendendo esses valores. Porque uma das coisas que faz a criança se tornar esse tipo de coisa, muitas vezes são os valores que eles adquirem. E chega numa faixa de idade que a consciência dele já formou e o caráter dele se formou com essa concepção, é difícil ele voltar atrás. E aí então vem a cobiça. E a cobiça, entendeu? Faz com que ele cobice coisas alheias e a roube. Porque a cobiça por si só é o mal. Não é você desejar ter as coisas, é você desejar ter aquilo que não é seu. Então tem alguns ensinamentos que todos os políticos estão aí pregando e falando um monte de coisa aí, querendo acertar no topo. Eles querem eliminar as pessoas no topo, ou seja, querendo resolver todo o problema da violência, combatendo os ladrões que tem que ser combatido, mas achando que isso é a solução. Não, porque a sociedade vai continuar formando pessoas boas e pessoas má. Entendeu? Então, tanto a família quanto o governo têm responsabilidade nesse tipo de situação. Sim, senhor. Tem que atacar as bases, entendeu? Programas educativos em creche, direcionado para o bem-estar social da população. Aí você vai criar pessoas diferentes. Né? Pessoas diferentes. Mas são pessoas doutrinadas. Que seja, se fosse doutrinada por bem, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Né? Então, eu fiz esse vídeo nesse sentido para mostrar simplesmente que o problema da violência, claro que esse é um assunto para especialista, né? Tem sociólogos, tem coisa, não é um assunto especial para mim. Mas você que tem a minha idade, que está por aí, você já viu muita gente se formar, se tornar pessoas de bem, e você também já viu muitas pessoas, provavelmente você já deve ter visto muitas pessoas que os pais eram bons e que o filho se tornou mal. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que os pais deles que eram bons falou para ele não foi o suficiente para se contrapor àquilo que a sociedade oferecia. Então, o caráter dessa pessoa se torna diferente em função do local que ele vive. Ainda que alguns queiram dizer que não, mas é assim que funciona. Se você deixar o seu filho de pequeno, quando ele está com o caráter para formar, porque o caráter de uma pessoa, ao muito que muita gente imagina, não é adquirido por uma questão genética. Se fosse assim era fácil, mas não é. O caráter de uma pessoa ele começa a formar depois de alguns anos, quando ele começa a observar as falas das pessoas de acordo com o que ele ouve e com o que ele vê. E ele vai se formando o caráter dele, se moldando nesse sentido. Às vezes a família, na maioria dos casos, consegue se contrapor a isso. Mas tem outras situações que não. Que a própria sociedade em que ele convive determina o caráter dele. Né? Se você concorda ou não concorda, é uma coisa para se pensar. Mas este é o meu ponto de vista. Ok?